Antes de mais nada, aí, gostaria de agradecer também à Unipac pela oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que seja interessante, espero que vocês aproveitem e que a gente faça no final aí um bate-papo bem legal e vocês possam entender um pouquinho mais sobre esse tema que eu vou falar, que é algo que eu trabalho hoje e espero passar um pouquinho da minha experiência aí para vocês. Então vamos lá, né? Então, o nosso tema hoje é em tempos de agilidade, onde fica a qualidade. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre qualidade de software, que é um tema que eu atuo atualmente. E quem sou eu, né? Eu costumo sempre falar nas minhas palestras quem sou eu na fila do pão, né? Que a gente, fora do meio acadêmico, fora do mercado, a gente é uma pessoa multifacetada, eu falo, né? A gente tem várias habilidades, a gente participa de várias coisas, então, quem sou eu? Eu sou cofundadora e community manager do QALACE, é uma comunidade voltada para mulheres na área de qualidade de software, mas a gente trabalha com outros temas também, né? A gente atua com um evento anual e que vai ser no sábado agora também, no finalzinho eu vou falar um pouquinho deles para vocês. E é isso aí. E sou organizadora do PyLadies Sorocaba, né? Um braço do PyLadies Brasil que tem aqui em Sorocaba. Atualmente eu atuo como engenheira de qualidade de software no Itaú Unibanco. Já escrevi alguns livros, não sozinha, mas alguns livros em comunidade, né, com o pessoal do Jornada Colaborativa. Palestro em eventos, gosto muito de estar presente, gosto muito de estar nesse meio acadêmico, trazer um pouquinho da experiência profissional de mercado para quem está começando. Eu acho que qualidade é um tema que, conversando com muita gente que é da academia, falta um pouquinho de conhecimento mais aprofundado, né? Não tem um tema específico para isso, não tem uma matéria específica para qualidade de software. Então, acho bem importante quando a gente tem essa oportunidade de vir compartilhar um pouquinho com vocês. E eu sou voluntária de alguns eventos também, aí na foto tem eu na última Campus Party, que foi presencial, né? Infelizmente esse ano não pudemos fazer, mas foi muito bacana. E uma coisa que eu sempre falo para vocês, principalmente estudantes, os eventos sempre têm vagas para voluntários, então acho que é uma oportunidade de vocês conhecerem outros temas de forma gratuita, né? Quando você trabalha num evento, você consegue acesso ao evento de forma gratuita e consegue aprender mais um conteúdo, né? Então, vamos lá. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar por que testar, qual a evolução do analista de qualidade de software, né? Quais são os níveis de teste que existem hoje, e o que é estratégia de testes. Então, quando você pensa em QA, né, talvez essa palavra seja até meio infeliz aqui, né, talvez vocês não conheçam, né, alguns que ainda não estão no mercado, talvez não seja tão conhecida, mas quando pensa em QA, o testador, o que vem na mente, né? 90% das pessoas pensam o quê? Ferramentas, que ferramenta que eu vou usar para testar meu software, como o Alberto estava falando aqui agora, a gente tem teste de acessibilidade, um tipo de teste, eu vou usar ferramenta, eu vou fazer manual. As pessoas pensam em ferramentas que elas vão utilizar para fazer os tipos de teste, mas 10% das pessoas só entendem que o papel de QA, ele não chega a ser um papel, né, dentro de um time, né, ele é um mindset, né, é algo que é cultural, que você tem que ter na cabeça, você tem que ter em mente, que você tem que ter qualidade no produto. E eu trouxe aqui um exemplo para vocês, a gente pensando em qualidade, eu acho legal sempre a gente trazer um exemplo do dia a dia para entender, né, onde que isso se encaixa quando eu estou fazendo um produto. Em todos os produtos que você vai consumir no seu dia a dia, você pensa que você quer um produto com qualidade, né? Eu não vou comprar, por exemplo, um achocolatado se eu achar que ele não tem qualidade, eu não vou comprar uma pizza, não vou comprar qualquer coisa que eu vou consumir, né? Não vou consumir um serviço, não vou um serviço telefônico, enfim, qualquer coisa que você for comprar. Então, quando eu vou pensar num produto de software, que é o nosso tema, né? Que é com o que eu trabalho, né? Eu tenho que pensar assim, o que eu vou fazer nesse produto de software, né? A gente sabe que muitos dos produtos inovadores que surgem, empresas, startups que estão no hype aí, são pessoas que pensaram em necessidades que elas tiveram, muitas delas por necessidades próprias, ou vendo necessidades de mercado, elas criaram algo que conseguisse suprir aquela necessidade do seu público, né? E acabou dando muito certo.
Então, a maioria das pessoas, por exemplo, no Nubank, iFood, as pessoas pensam em necessidades próprias, né? O Alibaba, enfim, todos esses unicórnios e essas startups aí que estão no hype agora estão muito bem de mercado, né? Elas pensam em como suprir necessidades dos clientes, né? Então, pensando, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu pensar num aplicativo de mobilidade, né? Hoje a gente tem algumas ferramentas aí de mobilidade quando a gente quer pegar um táxi, quando a gente quer pegar algum transporte, né? Então, eu penso na minha necessidade, né? Por que eu criaria esse produto? Por que esse produto vai ser rentável? Por que vão consumir esse meu produto? Então, né, o que eu vou fazer? Né? Eu decidi um aplicativo de mobilidade. Mas eu pensando nesse aplicativo de mobilidade, do nosso exemplo, para quem que eu vou vender isso, né? Quem que vai ser meu cliente? Então, eu tenho que pensar assim que eu vou querer abranger tanto as pessoas que vão consumir desse serviço, né? Que seriam as pessoas que precisam se locomover dentro de uma cidade, dentro de São Paulo, por exemplo, que é uma cidade grande e quer se locomover de um lugar ao outro, e ela não quer dirigir, ela não quer se estressar no trânsito, enfim, e ela quer ir de forma rápida e talvez pagar mais barato do que um táxi comum. Então, eu acho que é esse público. Mas eu pensando nisso, eu preciso ter as pessoas que vão dirigir os carros, né? Faz sentido eu ter, pelo menos, o público que vai prestar esse serviço para mim, como aquelas pessoas que vão consumir. E como que eu vou disponibilizar? Se eu pensar numa pessoa que quer se locomover, né, que é o meu cliente final, digamos assim, ele vai se locomover ele precisa usar um app, né, no celular, ele não vai ficar lá no notebook dele, no meio da Avenida Paulista, lá, tentando pedir um táxi, tentando pedir alguma coisa. O celular é a ferramenta mais prática que a gente utiliza. E eu pensando na pessoa que vai se cadastrar, né, com o seu carro para poder prestar um serviço nessa plataforma, ela precisa tanto de uma parte de cadastro que pode ser mobile mesmo, ou ela pode consultar um relatório, ver como que está ali seu saldo, ela pode fazer pelo notebook dela. Então, eu preciso entender onde o meu público vai consumir aquele meu produto, né? E por que eu vou fazer isso, né? Por que eu tenho... Que necessidade que eu vi para construir esse aplicativo, né? Esse aplicativo de mobilidade que eu estou pensando. Então, tudo que a gente for pensar, tudo quanto é ferramenta, ideia que a gente tem, é legal a gente fazer uma análise de quem vai ser nosso público-alvo, a gente entender a necessidade para a gente conseguir entregar um produto melhor. E por que eu estou falando tudo isso, né? Eu trouxe alguns exemplos para vocês, eles são do finzinho do ano passado para cá. Então, falando aqui, por exemplo, a Microsoft, foi encontrado um bug em produção, né? Precisou aplicar um teste de correção já em produção. O Banco Inter saiu do ar depois que ele errou e zerou o saldo de todos os clientes. Foi aquela comoção, né? Todo mundo entra num dia, de repente você vê seu saldo está zerado, talvez você tivesse uma poupança, enfim. Né? Você perde a credibilidade, né, no banco, você perde a credibilidade no serviço que você está consumindo, se você vê, né, que ele não tem ele não atende suas expectativas, né? Ele tem uma falha dessa que é muito grave, né? Essa falha já escala para o seu cliente final. A SAP também, né? 50 mil empresas estão expostas a hackers por falha de software. Um Boeing reconhece pela primeira vez defeitos no software do simulador de voo, ainda bem que foi no simulador. Pessoal, se ele vai para a produção, são milhares de vidas que são ceifadas, às vezes, por um erro de código, né? Um erro de entrega de software, né? Então, pensando em tudo isso, né, desses exemplos que eu dei, desde lá quando a gente está pensando em quando a gente vai construir o nosso software, até quando a gente pensa a nível de qualidade, né, daquilo que a gente quer entregar, então por que a gente tem que testar esse software, né? Por que a gente tem que exercitar essa prática de teste de qualidade no nosso software? Porque eu quero ter confiabilidade. Eu quero garantir que quando o meu cliente for utilizar, sei lá, o avião, ou quando ele vai utilizar meu aplicativo, ele vai fazer uma transação financeira, ou ele vai enviar um produto mesmo no e-commerce, né, que eu vou conseguir ter acesso à base do correio, a hora que eu vou emitir uma tag lá para colocar no meu pacote. Então, o cliente tem que ter confiança quando ele vai usar meu produto. E o que mais? Tem que ter agilidade, né? A gente sabe que hoje uma coisa que é muito legal hoje, amanhã ela já caiu em desuso, né? E a rotatividade da tecnologia em si, ela exige uma agilidade maior para a gente na entrega de software, né? Estabilidade.
Eu preciso garantir que, por exemplo, se eu tenho um e-commerce que vende muitos produtos e que são produtos que são bastante consumidos em época de Copa do Mundo ou época de fim de ano, que a pessoa vai fazer uma compra lá no meu site e ele não vai cair. Né? Eu tenho que garantir que está estável aquele serviço, que eu vou conseguir atender meu cliente, né? Além de eu pensar que eu tenho que ter um fluxo de caixa, que eu tenho que ter um saldo desse produto, eu tenho que pensar em como que o meu cliente vai acessar, né? Principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, que o virtual e o online, é super importante a gente pensar na estabilidade, né, daquilo que a gente está vendendo. Muitas empresas estão migrando potencial para o online. Então, isso é muito importante, né? Estar estável esse serviço, né? Essa plataforma onde a gente está oferecendo o nosso serviço. Manutenabilidade, né? Eu garantir que eu consigo fazer uma manutenção rápida, né? Que eu consigo, antes de entregar o software, eu conseguir verificar se tem alguma coisa ali, não está bem certo isso aqui tem um bug aqui, eu conseguir fazer uma manutenção o mais rápido possível antes de chegar no meu cliente final. E eu consegui garantir a qualidade, né? No fim de tudo, se a gente chegar no fim do dia, o que a gente quer entregar para o nosso cliente final é um produto que tenha qualidade e que ele continue consumindo o nosso produto, né? E a gente vai ter um cliente muito mais satisfeito, muito mais feliz, e que cliente satisfeito e feliz, ele sempre acaba recomendando, né? Isso, quanto maior NPS, eu acredito, eu não lembro se é certinho, mas qual é o número, mas acima de 8 NPS indica que o seu cliente indicaria o seu produto para outra pessoa consumir. Então, é muito importante a gente garantir isso também, né? Isso tem a ver muito, a parte de qualidade, ela influencia muito na parte de vendas, do negócio em si mesmo, né? E, tá certo. E eu trouxe aqui um comparativo de 2 tipos de desenvolvimento de software, que a gente tinha o Waterfall, que fica aqui do lado, para mim está esquerdo na tela, espero que para vocês esteja igual, mas esse lado aqui onde está o meu cursorzinho, que onde eu tinha a fase de testes como realmente uma fase aqui no meu processo, né? Então eu planejava como que ia ser meu sistema, meu produto, o que eu fosse entregar de software, né? Eu fazia o design, eu desenvolvia, né, codificava e chegava na etapa de testes. Quando eu chegava nessa etapa de testes, nem sempre tudo que eu tinha desenvolvido estava certo, né? E eu precisava voltar lá atrás, né, para fazer alguma correção. E provavelmente, depois de tanto tempo que eu tinha saído aqui dessa fase de planejamento, até chegar aqui na fase de teste, às vezes demorava meses e já não era mais o produto que atendia o meu cliente, né? O meu cliente estava esperando, tinha uma expectativa, mas o time to market passou tão rápido, né, que não fazia mais sentido aquela entrega para ele, e eu preciso voltar lá em cima de novo, começar a planejar, fazer design, desenvolvimento, e se eu encontrar outro problema aqui, volto tudo de novo. Então, a fase, realmente a fase, né, porque vira uma fase aqui de testes, ela era vista como um gargalo dentro do processo de desenvolvimento, porque por mais que ela tivesse a intenção de garantir a qualidade do meu software, ela atrapalhava, digamos assim, ela fazia parar ali o desenvolvimento, né? E muitas vezes essa parte ela era cancelada, né? As pessoas passavam por cima da fase de teste, pulavam essa etapa para entregar mais rápido, por mais que entregasse com problema para o cliente, a gente vê depois, né? Então acabava deixando para depois a parte de qualidade, a parte de testes, não se atentava muito por causa do tempo. E a gente pensando nos processos ágeis, né, com todo esse contexto do ágil que está super em alta, e eu acredito que vocês tenham ouvido muito falar, a gente tem frequências mais rápidas de entrega para o nosso cliente, né, porque a gente precisa atender ele muito mais rápido. Então, eu começo com planejamento, eu tenho etapas pequenas, né, design, build, teste, e se não dá certo, eu planejo de novo e faço e vão entregando pequenas partes do meu software, né? Ao contrário do Waterfall, que eu entregava o meu produto como um todo, pronto, para o meu cliente, né? Uma parte bem grande dele. Aqui no Ágil, eu faço entregas mais curtas, mas eu garanto que o meu cliente ele vai ter um produto que ele consiga utilizar, né? Que seja algo factível, seja algo que faça sentido para ele em menor tempo.
E assim também eu consigo o feedback mais rápido dele. Se tiver algo que eu preciso corrigir, se não está como ele estava esperando, qualquer modificação que ele queira mesmo fazer, talvez a gente não entendeu muito bem o que ele queria, a especificação não estava muito legal, eu consigo corrigir e entregar novamente para ele. Então a ideia é realmente isso, a gente planejar pequenos pedaços de software, né, pequenas entregas, para a gente entregar mais rápido e conseguir fazer todas essas, todo esse processo, né, desde do design, do planejamento, do build, do teste. E quais são as vantagens do ágil, né? Então a gente tem uma maior colaboração, tanto do time entre si, né, o time poder trabalhar de uma forma mais colaborativa, como com o cliente podendo colaborar também de uma forma mais ativa junto com o projeto, né, ele é parte dessa solução, né, no ágil. Ele não está lá no planejamento, lá no começo, naquela etapa de planejamento. Ele está durante todo o processo dando feedback contínuo, né. O ciclo de trabalho é mais curto e o feedback é constante, porque a gente faz essas pequenas entregas para o cliente, né, que variam de 2 a 4 semanas, e o cliente consegue ver se está no caminho certo e como que a gente pode melhorar, ou se a gente estiver no caminho certo, como a gente ainda pode entregar melhor ainda um software para ele. Necessidade de abraçar a mudança, né, todas as pessoas têm que ter em mente que a crítica nunca é ao produto, né, não é o seu trabalho, né, e tem que ser, a gente tem uma necessidade muito grande de ser rápido com as mudanças, né. Maior flexibilidade, eu consigo planejar aquilo que eu vou entregar, mais ou menos etapas, produto de software, né, em quantidade, né, maior disciplina, o time, então, ele se auto-organiza, né, ele vira autogerenciável, ele se auto-organiza, ele sabe o que ele tem que entregar, ele prioriza aquilo que ele vai entregar naquele espaço de tempo, né, e para poder entregar. O objetivo deve ser a qualidade, não apenas a velocidade, né? A gente pensa em entregar rápido, pensa em entregar atendendo o que o cliente quer, mas pensar também nisso com qualidade, né? Entendendo realmente o que o cliente quer e tentar entregar da melhor forma possível. Maior responsabilidade das partes interessadas, aqui tanto de quem vai desenvolver, de quem vai fazer, de quem vai testar, de quem vai ser a pessoa que eu vou entregar, né, o stakeholder do meu projeto. Então, todas as partes interessadas são importantes nesse processo. Maior variedade de habilidades. No ágil, a gente não tem uma pessoa que tenha o papel especificamente de um analista de qualidade ou de testes. A pessoa, ela veste, a gente brinca que ela veste um chapéu ali, né? Então, posso ser eu, que vou ser um analista de qualidade desse produto, da outra vez vai ser o meu coleguinha, da outra vai ser outra pessoa, e todo mundo vai contribuir, né? Cada um na sua melhor especialidade ali dentro do time, né? Vá rápido e faça mais, né? Você consegue entregar mais com menos tempo. Coragem é uma das habilidades, né? Ter coragem para as mudanças, ter coragem para entender como você pode se adaptar, né, para entregar melhor, e confiança no design, né? Entregar um design que atenda o meu cliente e que seja bom o suficiente para aquilo que ele está tendo como expectativa. E a gente tem um manifesto ágil, que eu acredito que todo mundo conheça, mas a gente também tem um manifesto ágil de testes, que ele diz assim, que eu vou testar durante o processo de desenvolvimento do que testar no final, como eu mostrei para vocês, né? A gente não vai esperar todo aquele processo para chegar na minha fase e eu começar o meu processo, então eu vou testar esses pequenos pedacinhos durante as etapas de desenvolvimento do software. Prevenir bugs do que encontrar, né? Então eu vou pensar desde os testes lá na camada de código mesmo, quando eu estou lá no comecinho, eu vou mostrar um pouquinho mais para frente a pirâmide de testes. Então, desde quando eu estou nos pequenos pedaços, nas pequenas unidades de código, eu consegui fazer um teste unitário, depois um teste de integração, um teste de serviço, um teste na camada de fim a fim, né? De ponta a ponta no meu software. Então, testar durante todo o processo de desenvolvimento, testar entendendo do que checar uma funcionalidade. Então, antigamente, a área de quem ela tinha como... A gente sempre brinca que é o caminho feliz, né? Vou testar aquele caminho que o usuário vai fazer. Então, hoje, uma pessoa que pensa em qualidade, ela pensa desde entender qual que é a necessidade do cliente lá no começo, né, de participar de todas as etapas do software, né, de entender o que o cliente quer, para entregar, para conseguir testar entendendo, né, o que o cliente quer.
construir um sistema melhor do que tentar quebrar, né? Antigamente os testadores eles tentavam ficar burlando ali a aplicação para ver se um hacker tentasse fazer uns SQL injection, o que seria ali que eu posso fazer para quebrar esse sistema. E hoje a mentalidade, eu acho que ela é muito mais de entregar um software melhor, que tenha qualidade, né? Ou pensar em construir junto com o desenvolvedor ali, né? E não ser inimigo, né? A gente ter uma parceria, trabalhar ali juntos para ter essa mentalidade de qualidade. E a responsabilidade é do time como um todo pela qualidade, e não só sobre o testador, sobre a pessoa que fica ali com o chapéu de qualidade, né? Pegar uma aguinha aqui que eu falei muito. Então, pensando em automação por nível de teste, a gente tem o sorvete aqui, né? A gente fala o sorvetão, né? Que é o cone, o modelo antipadrão de desenvolvimento de software, e na direita a gente tem a pirâmide de testes, que seria o ideal. Então, eu vou começar pelo o que é o antipadrão, né? O não ideal, que são quando a gente tem uma aplicação, a gente fala que a gente divide os testes por camadas, né, do desenvolvimento, né, como se fosse realmente uma pirâmide. Por que a gente fala uma pirâmide? Porque a ideia é que ela tenha mais testes automatizados aqui nos testes unitários, né? E não é o que a gente vê normalmente nos desenvolvimentos, principalmente quando a gente tem uma parte de qualidade não muito madura, um mindset de qualidade não muito maduro num time. Então, normalmente, né, tem poucos testes unitários, um pouquinho mais de teste de integração, aí um monte de teste automatizado de interface e mais um monte ainda de testes manuais. E o que seria o padrão, né? O que seria o ideal, né? No mundo ideal, né? Seria ter testes automatizados unitários, muitos, né? Que validem já desde a época lá de quando eu estou começando a desenvolver os pedacinhos do meu software. Depois eu ter testes automatizados de componentes, testes automatizados de integração entre dos componentes do meu sistema, depois de integração com outros sistemas, automatizados de API, toda essa parte aqui é a parte de serviços, né, quando eu comunico entre os módulos do meu sistema, ou eu comunico para fora, né, por exemplo, se eu vou fazer uma consulta na Prodesp, se eu vou fazer uma consulta numa API Ai, gente, do correio, igual eu já comentei, né? Eu tenho e-commerce, faço uma consulta no correio, ou até mesmo se a minha base de dados de estoque não fica aqui, né? Ela fica, eu tô aqui em São Paulo e a minha base fica em Uberlândia, né? Eu tenho que ter essa comunicação do meu sistema, né? Se não fica localmente, fica na nuvem, Então, todas essas variáveis, né, de serviços que não estão hospedados no mesmo lugar físico, então é interessante você fazer essa validação. E por último, menos testes automatizados de interface, mas ainda com testes automatizados de interface, e sessão baseada em testes manuais. Testes manuais são exatamente a gente testar aquilo que, depois que você desenvolve o software, quando ele já está maduro, já tem uma versão beta ali, digamos assim, conseguir testar ali se os botões estão fazendo as ações corretas, eu conseguir logar na aplicação, se eu for um e-commerce, conseguir colocar as coisas no carrinho, se eu for um banco, tentar fazer uma transferência, tentar ver um extrato, ver se está funcionando, né? E todos esses tipos de teste, que são manuais, tentar automatizar o máximo possível que a gente puder, né, o que fizer sentido, e coisas, talvez, funcionalidades que a gente conseguia antecipar, né, já conseguiu automatizar nos testes unitários, talvez não faça sentido eu passar para essas camadas superiores, então tomar muito cuidado quando a gente for desenvolver nossos testes automatizados de interface, né, deixar realmente aquilo que é necessário, aquilo que garanta um fim a fim ali, né, que a gente fala que é o teste end-to-end. E a gente pensando no quadrante de testes, que ele foi criado por Brian Merrick em 2003, onde ele escreveu alguns artigos falando, né, sobre os testes de software, e ele dividiu em quadrantes, né, que tem esses dois eixos, né, que é o foco no negócio, o foco na tecnologia, e suporte o time e o critico o produto. Então, todas as vezes que eu for pensar num exemplo de teste, eu pensar onde eu posso incluir ele aqui, né, em qual desses quadrantes, né. Então, no quadrante 1, se eu pensar em, eu tenho uma aplicação, eu quero validar se quando
uma coisa bem simples. Quando eu tenho R$100 na minha conta, se eu fizer uma transferência de 50, se eu vou ficar só com 50 na minha conta. Então, isso daí eu não preciso fazer um teste lá quando minha aplicação estiver pronta. Eu consigo fazer ali naquele pedacinho de código ali que eu escrevi para fazer nesse pedaço de código que eu coloquei para fazer essa funcionalidade do meu software, né? Então, eu posso fazer um teste unitário ou um teste de componente. E eu estou pensando em foco na tecnologia, né? Então, a ideia é realmente, dentro de cada um desses quadrantes aqui, eu conseguir encaixar os meus tipos de teste e eu conseguir saber qual é o tipo de teste que eu vou fazer. Se ele vai ser automatizado, aqui está errado, preciso arrumar esse PPT, se ele vai ser manual, se ele vai ser automatizado e manual, né? Eu posso ter os dois tipos, só manual, ou se eu vou precisar de ferramentas específicas. Então, pensando aqui no quadrante 1, esse exemplo que eu falei para vocês, se eu pensar em testes funcionais, por exemplo, eu quero garantir que o meu software, quando o cliente tocar na tela, para sair o extrato, ele vai demonstrar aqui na tela, com aquele layout bonito, trazendo em vermelho o que é negativo da minha conta, o que saiu da minha conta, em azulzinho o que entrou, o que foi positivo. Então, assim, realmente eu testar essa funcionalidade, digamos, no meu software. Então, eu posso fazer tanto de forma automatizada, né, eu colocar um robô para fazer isso para mim, quanto de forma manual. Eu pegar realmente, quando eu tiver, como eu falei para vocês, o teste, a aplicação ali já meio pronta, eu consegui testar essa funcionalidade e ver se funciona. E teste de aceitação, aqui nesse terceiro quadrante, teste exploratório, cenários, teste de usabilidade, teste de acessibilidade, né, como o palestrante anterior falou, que são muito importantes, é um tipo de teste que a gente... eu estava até conversando com uma pessoa deficiente visual e ele falou para mim que é muito difícil hoje, não tem ferramentas que consigam fazer testes, né, que validem esses campos dos leitores de tela de forma assim com maestria, né, porque eu preciso usar um tab para navegar, eu preciso, né, e são coisas que nós talvez pessoas que vemos, não temos a prática nessas ferramentas e ainda elas não estão desenvolvidas da melhor forma possível, né? Elas vão muito mais do feeling da pessoa que está testando, né? Como uma pessoa cega que utilizaria ali no dia a dia, né? Do que nós que enxergamos, né? Que não faz sentido, a gente não pensa nessas possibilidades, né? Teste de aceitação, né, que é o usuário testável se ele valida, se está tudo certo ali, exploratório, que é realmente tentar caminhos alternativos na minha aplicação. E usabilidade, eu falei, alfa e beta. Alfa é quando eu trago pessoas para testar aqui dentro. Eu chamo um monte de pessoas para fazer um crowd test, que eu contrato uma empresa para ver um monte de gente aqui dentro da minha empresa para testar um aplicativo que eu bolei aqui. E beta, quando eu disponibilizo para os meus usuários, que nós somos usuários beta de muitas ferramentas aí, e a gente está mais familiarizado com isso. E no último quadrante eu tenho testes que a gente precisa de uma ferramenta para fazer. A gente não consegue fazer na mão. Por quê? Porque é meio impossível. Pensando no primeiro exemplo aqui, que é um teste de performance e carga, se a gente tem uma aplicação que ela tem um alto fluxo de pessoas utilizando, eu consegui simular, sei lá, 50 mil usuários, 100 mil usuários, todo mundo tentando fazer login na minha ferramenta, todo mundo tentando pôr um item no carrinho de compras, todo mundo tentando fazer uma ligação, né, no ano novo. Então, assim, pensando naquele produto que eu estou trabalhando de software, tem sempre um tipo de teste que eu consigo fazer, né? Então, onde se encaixa aqui, né? Se eu pensar em performance, produtos que eles são online, com certeza eu preciso testar performance, né? Testar que se eu colocar uma carga muito grande de pessoas ligando, por exemplo, né, que eu dei esse exemplo, no Dia dos Pais ou no Natal, no Ano Novo, não vai cair no sistema, né? De telefonia, por exemplo. Testes de ilidade, todos aqueles terminam com ilidade, né? Teste de resiliência, garantir que meu sistema continue da mesma forma, independente das ações que ele sofrer. Teste de segurança, garantir que nenhum hacker vai adentrar ali meu sistema e conseguir roubar dados dos meus clientes, por exemplo. E engenharia do caos, né? Garantir que, mesmo que eu colocar meu software em situações inóspitas, ele consiga se manter no funcionamento normal. Os testes de ilidade, eu não falei, seria
Agora fugiu a palavra. Tudo aquilo que termina com ilidade. Eu vou lembrar depois se eu falo para vocês. Então, pensando nisso tudo que eu falei para vocês, que a gente tem um monte de tipo de teste. Quando eu falei lá da pirâmide, é sempre importante a gente ressaltar que quando os testes estão lá na camada de código ainda, eles são muito mais rápidos, tanto para eu escrever eles, quanto para eles rodarem, e eles saem muito mais baratos, né? O custo deles é menor, porque ele roda rapidinho, então ele não tem um custo. E normalmente eles são automatizados, então eu não preciso parar uma pessoa do meu time, não preciso pagar para alguém ficar fazendo. E quanto mais eu chego nas etapas, pensando lá no teste manual, né, lá no topo da minha pirâmide, um teste manual eu preciso pagar para alguém fazer para mim, então ele vai ser mais lento, talvez a pessoa não vai passar por todos os caminhos, não porque ela não queira, às vezes ela vai repetir aqueles testes e ela esquece, alguém chamou ela distraiu, tocou um ramal, chamaram para fazer outra coisa, a pessoa parou para ir no almoço, né? Qualquer coisa que pode servir de distração e o ser humano vai falhar nesse tipo de teste. Então, ele vai sair mais caro, mais demorado e talvez não seja tão efetivo. Por isso que é muito importante a gente pensar em como a gente vai distribuir os nossos testes por todas as camadas ali, né, do nosso software. Então, falar um pouquinho agora sobre estratégia de testes, que é exatamente isso, né? A gente pensar em que cada que a gente vai colocar, cada teste. Então, o que é a estratégia de teste, né? É uma diretriz a ser seguida para atingir o objetivo de qualidade do projeto, fornecendo uma descrição geral do processo de teste, normalmente no nível de planejamento. Então, é tudo aquilo que eu planejo. Então, quando eu estou pensando lá no planejamento do meu processo de criação do software ali, né? Não vou usar nenhuma palavra caricata de mercado, vamos pelo simples. Quando eu estou pensando ali, conversando com o meu cliente, ver o que ele quer, então desde ali eu já vou começar a pensar o que eu posso fazer nessa aplicação dele, né? O cliente quer uma aplicação que seja um ERP, por exemplo, né? Quero controlar o estoque aqui da minha fábrica. Legal, mas esse estoque vai ficar só aqui, você tem outras fábricas. Eu tenho só essa fábrica por enquanto, mas estou pensando em expandir para o Nordeste. Ou, penso em breve expandir para fora do Brasil, né? Então, pensar nas possibilidades, os tipos de teste, vou precisar de um teste de integração, um teste de serviço, vai ficar aqui os produtos, você vai ter uma central que vai fazer distribuição, vai estar física. Então, realmente você pensar em todo esse processo que você vai fazer, esgotar todas as possibilidades. E quando que a gente faz, né? Normalmente na Inception, né, que seria essa parte de planejamento, né? Quando a gente está planejando a nossa entrega ali no ágil, desde o comecinho lá, né? Quando a gente realmente está decidindo o que a gente vai fazer, ou as soon as possible, né? ASAP. E por quê? Orientar e direcionar os testes, diminuir o lead time, né, conseguir entregar mais rápido, e diminuir os custos e prevenir os riscos. Em resumo, o que é importante a gente pensar de tudo isso, né? Que a gente tem que não só pensar na parte de qualidade, mas também de entender a necessidade do cliente, né? Não adianta nada eu pensar em entregar um produto de qualidade se eu nem sei o que o meu cliente quer, né? Então, eu tenho que entender o produto e o processo como um todo. Então, se eu estou pensando num produto para um cliente que tem uma fábrica, vai ser uma estratégia que eu vou usar. Um cliente que seja do ramo de telefonia vai ser outro. Um cliente bancário vai ser outra. A estratégia vai mudar com o produto, né, com o seu cliente, com aquilo que ele atua. Então, sempre você tem que entender o processo como um todo. Não é simplesmente lá testar um software, não é simplesmente lá desenvolver um software. É realmente entender qual é a necessidade do cliente. Planejar a estratégia antes de pensar em codificação. Então, eu não vou pensar em codificar. A gente fala muito sobre o TDD, né? Test Driven Development, que é testar desenvolvimento orientado a teste. Então, eu planejar meu teste e o desenvolvedor conseguir codificar o teste dele, o código final do produto, pensando no teste, né? Em como passar naquele teste, né? Como ele faz para tendo aqueles testes mapeados já, né? Como que ele desenvolve o software dele, né? Automatizar e antecipar tudo que possível. Como eu já falei, a gente pensar desde o comecinho lá, quando está construindo as unidades do software, a gente já colocar teste ali que é mais rápido e mais barato.
se envolver no processo como um todo. Afinal, a ideia não é ser gargalo no processo, né? Como eu falei para vocês, era um setor discriminado, porque realmente era uma etapa ali numa fase que acabava sendo considerada como um gargalo na entrega, né? Porque ninguém pensava que talvez se demorasse muito tempo planejando, muito tempo codificando e tivesse talvez horas, ou talvez um dia, ou pouquíssimo tempo para entrega ali, né, do software. Porque ficava para o final, acabava sobrando menos tempo para o final. E aproveite a jornada do conhecimento. É muito importante a gente pensar que hoje a gente tem a base de teste de software, né? A gente tem muito conteúdo gratuito na internet, a gente tem muito curso para automação, mas é interessante a gente saber de onde a gente veio, a gente entender do produto, a gente entender do processo. E por último, a gente pensar em codificar, né? Que a gente tem ferramentas, as ferramentas estão disponíveis, tem ferramentas que são para tipos específicos de teste, né? Eu tenho teste web, teste para aplicação mobile, eu tenho que é o grande áudio hoje, né? O que a maioria das empresas está focando. A gente também tem aplicações desktop, né, como se fosse Word, Excel, né, ferramentas, não o online, tá, o desktop mesmo. Estou pensando em ferramentas que eu tenho hoje, aplicações online, desktop, coisas que são web ali, acesso pelo navegador. Então, a gente pensando em cada tipo de aplicação que eu vou trabalhar, né? Onde vai ser a empresa, com o que ela trabalha, o que ela entrega para o cliente, eu pensar qual ferramenta que melhor vai se adequar e qual também vai ser o tipo de teste que eu vou executar, qual vai ser a estratégia que eu vou executar ali, né? Como que eu vou planejar tudo isso. E o que eu tinha para passar para vocês é isso. Eu trouxe mais para vocês entenderem o contexto. Se vocês tiverem perguntas agora, a gente abre para a gente fazer um bate-papo. Estou aqui para tirar algumas dúvidas, não sei se ficou claro, se ficou faltando alguma coisa, mas vou só descompartilhar aqui, senão ele fica em loop eterno. Já ficou. Ai, cadê? Aqui, achei. E é isso aí, pessoal. Temos perguntas, Diegos? Um minuto, eu vou compartilhar aqui a tela com o slide. Legal. Vou liberar o chat também. Beleza. Então, quem quiser fazer pergunta pelo chat ou pelo slide, fiquem à vontade. Aqueles minutos que a gente não sabe se foi muito ruim, ou se falei tudo e ninguém ficou com dúvida. Isso é fácil, isso já te adianta. A palestra foi muito boa, foi excelente. Que bom, espero que seja útil aí. Ou às vezes também fica aquele monte de pergunta que a pessoa não sabe o que perguntar, fica o questionamento. A gente tem uma pergunta aqui do Diego. Se você quiser, você prefere que eu leia? Ou você... Eu posso ler. Você mencionou sobre o modelo ágil, aplicar um método de teste a cada iteração do fluxo. De fato, isso é o que é praticado? Boa pergunta, Tio. Muito boa mesmo. Você diz no dia a dia de mercado, né? Bom, a ideia é essa. A ideia é a gente utilizar no desenvolvimento maduro, né, empresas que já nasceram com esse contexto de maduras no ágil, eu vejo que é aplicado dessa forma. Eu vejo hoje, se você vê palestras do Nubank, da Netflix, de empresas que são mais novas de mercado, assim, isso já é uma realidade, mas as empresas que são mais antigas, né, que são empresas de maior tempo de mercado, né, é mais complicado, né, você implantar isso. É uma mudança muito grande, você demora um tempo maior, mas realmente a tentativa o objetivo é esse. Nas empresas que são mais novas, são startups, esses unicórnios, eles pensam muito em qualidade, eles pensam muito em atender o cliente, porque eles talvez tenham pouco tempo para conquistar o cliente. Então, eu vejo isso funcionando de forma real,
E nas empresas que são um pouco mais antigas, a gente está fazendo todo esse processo. É um pouco mais dolorido, mas a ideia é todo mundo conseguir que isso seja factível no dia a dia. Eu trouxe se ninguém tiver perguntas, se a gente tiver alguns minutinhos, eu trouxe um exemplo de automação de testes para o pessoal ver, que a gente não precisa muito de uso de código para talvez pessoas que não tenham muita familiaridade de código mesmo, assim, no dia a dia, né, no uso final, digamos assim, empresas. Eu trouxe, se vocês quiserem, eu posso fazer essa demonstraçãozinha, é bem rápido. Acho que eu vou fazer isso. Acho interessante. Deixa eu pegar aqui. Então, eu vou voltar. Tá. Eu acho que vocês já estão vendo minha tela, né? Sim. Ah, beleza. Eu trouxe aqui, então, um framework que ele é baseado em Python. Eu gosto muito de Python. E esse framework, ele é muito simples, porque você não precisa realmente... Eu estou tentando achar o meu teste. Ah, tá aqui. Você não precisa conhecer de linguagem de programação, você precisa ter noção de como escrever um caso de teste, conhecer inglês, claro, né, porque a documentação está em inglês. E tem uma comunidade muito ativa, tem muita gente que está usando. Eu acho ele bem simples para quem está começando na área de testes, quando as pessoas perguntam, não tenho noção nenhuma, não tenho noção de programação, não tenho noção de nada, quero aprender alguma coisa para eu poder brincar, para eu poder praticar, que eu posso fazer no meu computador, que eu posso fazer um exemplinho, para deixar lá no meu GitHub, para as pessoas verem que eu estou estudando. Essa é uma ferramenta muito simples. Vou mostrar para vocês o porquê que eu estou falando isso, né? Ela tem uma sintaxe muito simples, ela é baseada em linguagem natural, né? Você usa muito pouco, você não usa código, você vai usar palavras-chave que embutido dentro delas tem código em Python, mas você não vê isso. Ele é muito transparente para o usuário. E a instalação é muito fácil no site deles. Eu vou deixar até no final eu vou mostrar o site, tem toda a documentação, uma comunidade muito ativa, tem muita coisa em português, tem uma comunidade muito ativa em português. Essa é uma das N ferramentas que a gente tem hoje, tá? Ela pode ser aplicada tanto para aplicação desktop, mobile, web, então ela tem uma gama infinita de utilizações, tem ferramentas que são específicas para cada tipo de aplicação, mas essa a gente consegue usar e ela é bem flexível. A gente pode usar ela utilizando, dependendo da library, né, que você vai utilizar aqui, quem que você vai chamar para executar seu teste, como que você vai executar e aonde você vai executar, né? Se é no browser, se é no simulador, no celular, ou se vai ser numa aplicação desktop. Então, aqui eu tenho o meu teste, né, que é o cenário de teste, eu vou falar que eu vou pôr uma blusa no carrinho. Eu vou mostrar o site para vocês daqui a pouco, vou só explicar aqui o teste e o conceito. Então, eu tenho algumas palavras-chave que são especiais, digamos assim, né, que são essas que estão entre os... esqueci o nome desse asterisco. Opa. 3 asteriscos, que ele ensina que são separados, são palavras-chave mesmo, são reservadas, né? Então, aqui é o meu test case, né, que eu coloquei um cenário, né, que é colocar uma blusa no carrinho. É simplesmente entrar no site, abrir a home, clicar no botão Bom, adicionar uma blusa no carrinho, então a blusa tem que estar no carrinho. É básico, tem que aparecer a mensagem lá de sucesso. Eu estou usando uma library aqui que é do Selenium. Selenium eu consigo interagir com o meu navegador, né? E aqui em Research eu tenho a parte que eu tenho o passo a passo, os steps e as specs, já vou mostrar para vocês, e o switch teardown, que é um close browser, né? Depois que eu executar tudo isso, eu vou querer que ele feche o navegador e não fique lá eternamente aberto. Então, eu vou primeiro aqui nas configurações eu tenho o que tem que fazer quando vai fechar o browser, que é fechar o browser, né? Não tem nenhum segredo aqui. Aqui no Page Objects eu tenho os IDs de cada um desses elementos, né? No caso aqui eu usei o XPath, né? Então eu tenho
eu consigo ver esses elementos lá na tela, né? Eu vou até abrir esse site aqui para vocês verem. Vou copiar aqui e já abro. E cada um dos itens lá na tela, eu coloquei os IDs dos elementos. Deixa eu abrir aqui. Então, o processo que ele tem que fazer é abrir esse site. Espero que esteja funcionando, porque esse site é free e o pessoal usa bem para teste mesmo, para apresentações assim. Então, a ideia é eu entrar aqui, clicar nesse botão Woman, chegar aqui nessa moça aqui que está escrito Blouse, né? Eu vou adicionar o carrinho e ele vai aparecer essa mensagem: produto foi adicionado ao carrinho. Então, eu acho que eu coloquei a etapa dele clicar aqui no Blouse, foi isso mesmo. E depois adicionar o carrinho, aí ele vai aparecer que foi adicionado. Consigo validar se tem 2 itens, se tem só um item. Como eu estou fazendo a aplicação aqui, e quando ele vai fazer o teste, como se fosse uma guia anônima, né? Ele abre um novo browser, né? Uma nova instância. É a mesma coisa se a gente abrisse uma guia anônima, então ele não vai ver que tem esses 2 itens no carrinho. Então é isso que ele faz. Eu já mapeei os elementos aqui na tela, e aqui eu tenho o que cada etapa vai fazer. Então, dado que eu estou na home do site, então o que eu tenho que fazer para chegar na home do site? Eu tenho que abrir o browser, eu vou colocar o URL que eu já mapeei lá, que é aquela lá, né, que eu abri a URL do site, o browser que eu usar, que é o Chrome, no caso, para executar. Eu estou pedindo para ele maximizar o browser. Então, vocês podem ver que aqui eu não tenho nada de código. Só simplesmente falando palavras para interpretar e executar esse meu teste. Então, ele vai esperar aparecer o Woman Button na tela, ele vai clicar nesse elemento Woman Button, vai esperar o Blouse, vai adicionar o carrinho e no final tem que aparecer essa mensagem: o produto foi adicionado com sucesso no seu carrinho. Então, eu vou executar para vocês verem executando. Se não der certo, temos um vídeo já gravado com isso, né? Mas eu executei agora há pouco. Deixa eu deixar pequenininho aqui. Então, ele é simples e ele gera um relatório para você no final. Você não precisa configurar nada, só instalando esse framework, ele gera um relatório no final, que você pode ser customizado, você pode fazer integração com CI/CD, tem N coisas que você consegue fazer com ele. Então, vamos lá, né? Sem mais delongas. Então, o comando que eu vou dar é eu acho que não dá para enxergar, né? Ou dá para ver? Tá, a gente está conseguindo ver. Então beleza. Não, peraí. A tela não. Só... Você fala esse pop-up do CMD, sim? Dá para ver, né? Eu vou aumentar só o... Eu acho que é Appearance Size. A fonte aqui. Aqui. É porque ele é bem pequenininho, às vezes a pessoa tá vendo lá no computador. Aí, ó. Agora não tem como não enxergar. Então, eu tô entrando aqui na pastinha onde eu tenho todos os meus... Opa. Nossa, não foi. Então, aqui eu tenho todos esses arquivinhos meus aqui, né? E todos com... O que eu vou executar tem que ser final .robot, né? Essa é a única coisa que eu tenho que fazer para ele poder compreender e executar. Então, eu vou dar um robot teste, ele vai pegar tudo que tem dentro dessa pastinha teste minha aqui e vai executar os testes. E como eu não estou mandando ele salvar em nenhum lugar específico, ele vai salvar tudo aqui dentro dessa pastinha, mas eu consigo colocar também para ele criar eu acho que é -d, eu coloco para ele criar um diretório e salvar lá dentro, então eu consigo isolar também essa parte de relatórios. Então, eu vou pôr para rodar aqui. É bem rapidinho, ele vai abrir o navegador e ali por trás tem tudo que ele está fazendo. Eu vou mostrar para vocês na hora que ele finalizar. Deixa eu ver se eu consigo trazer isso aqui para cá. Ele vai maximizar a tela, então não vai dar para ver. E uma tela só. Então, ele está falando que ele está passando pelo teste 1, colocar a blusa no carrinho. Aí ele abriu o browser. Então, o próximo passo dele... ele... Ops, deixa eu minimizar isso aqui. Foi muito rápido. Mas, enfim, vamos ver se ele deu certo, né? Ops, cadê meu CMD? Aqui. Então, tá. Deixa eu ver se eu faço assim, porque se eu abrir esse CMD... Então, o que ele fez? Ele passou o cenário 1, né, que é adicionar a blusa no carrinho. Ele passou, ele salvou nesse caminho aqui. Deixa eu
Ah, que bom, que não vai deixar. Ô, Jesus, só porque eu tô sem mouse, ele resolve me boicotar. Ele salvou aqui dentro da minha pastinha para ir mais rápido. Abre aqui no navegador, então ele traz esse relatório aqui que é o automático dele. Ele não é muito bonito, aparentemente, mas ele é bem explicativo, autoexplicativo. Aqui a gente tem as estatísticas, né, onde ele fala toda a suíte de teste que eu executei. Eu posso executar por tag, né, eu consigo colocar para executar só algumas que tem alguma tag. Eu consigo instalar, executar por suíte. E aqui ele dá as estatísticas finais, né. Então aqui, se eu abrir aqui esse teste, ele vai trazer para mim aqui no teardown, que é só um close browser. E aqui, agora ele habilitou. Ele traz todos os passo a passos que eu fiz mesmo. Então, ele vai abrir o browser. Quando ele abre o browser na URL, o que ele faz? Ele abre uma nova instância do browser e com essa URL, né? Qual que é a URL? A URL é essa daqui que eu passei para ele lá, né? Então, aqui eu tenho todo o passo a passo, e se der algum erro, ele fala para mim onde deu o erro. Então, por exemplo, se eu colocar blouse X aqui, e der um Ctrl Save, ele não vai achar. Então, é para ele dar um erro. Vamos ver ele dando um erro aqui, para vocês verem a mensagem que aparece. Então, ele vai abrir. Ele vai falar que ele não achou esse elemento. Olha, ele vai abrir um woman. Olha lá, ele falhou. Olha lá, blouse X not found. Did you mean blouse? Ele dá até uma ajuda para você. Eu não encontrei esse blouse X. Será que você não quis dizer blouse? E aqui no nosso relatório, se a gente der um reload aqui, ele traz aqui para mim, ó. Eu não encontrei os mesmos itens que tem lá no CMD, né? Ele traz aqui pra gente, né? A variável blouse não foi encontrada. Você tentou dizer blouse X, né? Você quis dizer blouse. E ele vai te dando ele te dá um report, né? Esse report fica até vermelhinho quando ele não passa. E é isso aí. Eu trouxe mais essa ferramenta que eu acho interessante para quem está começando, para quem quer entender como funciona. Eu vou deixar até o URL dela. Peraí. Acho que é .org, mas eu nunca lembro. Eu vou copiá-la ali no chat para vocês. Deixa eu copiar o endereço do link. Vamos ver se vai. Aqui. Vou copiar aqui. Mas para vocês, deixa eu não. E vou escrever aqui. É legal a gente ver funcionando, a gente ver uma coisa utilizável, né? Eu acho que ilustra melhor do que eu só falar aqui para vocês, explicar o que é a área, explicar como funciona. Eu acho que é mais legal vocês vendo funcionando. E esse site, ele tem todo o passo a passo como você faz para instalar, o que você precisa, o driver que você precisa instalar para interagir com o navegador. Então é bem interessante, é bem explicativo. E tem muitos exemplos, vocês vão achar muito material gratuito, material muito acessível, de preço bem acessível mesmo, nessas plataformas Udemy, enfim, né? E eu acho bem interessante para quem está começando na área, né? Para quem está tentando uma oportunidade. E também é bom para vocês manterem o GitHub de vocês ativo, né? Com os estudos de vocês mesmo, né? Faz super sentido para quem está buscando uma oportunidade no mercado de trabalho. Isso aí. Mariana, surgiram várias perguntas aqui. Eu vou compartilhar a tela novamente. Você tá vendo, Diego? Sabia. É porque eu acho que porque, como o chat estava bloqueado, provavelmente as pessoas não tinham escrito as perguntas durante a palestra. Eu vou compartilhar a tela aqui, só um segundo. Não, tranquilo. Quando não tem pergunta, a gente fica até assim, né? Nossa, será que eu falei muito bem ou será que eu falei muito mal, né? É a do Diego de novo, né? Diego,
Vou Diego tá marcar. bombando, né? Tem mais uma dele, a segunda dele, ó. Aplicar ágil hoje nas empresas é uma questão de cultura. É comum nas equipes nem todos os membros compreenderem. Qual o impacto disso na qualidade final? Nossa, esse Diego tá vindo muito bom. Gostei das perguntas dele, hein? É uma questão de cultura e é comum nem todos compreenderem. Eu acho que o mercado ele vai se afunilando. Se a pessoa que ela não quer evoluir, isso vale para tudo, tá? Não é só para o ágil, não. Acho que uma pessoa que ela não quer evoluir, ela não quer estudar, ela não quer pensar fora daquela caixinha dela ali. Ah, eu sou analista de qualidade, eu não vou tocar em código. Ah, eu não vou tocar em parte de DevOps. Ah, eu não quero nem saber o que é isso. Acho que o mercado ele começa a funilar quando você não expande a sua cabeça, sabe? Você não expande seus horizontes. Acho que a melhor coisa que tem é quando você vê coisas que talvez não que você. Eu estava até falando no Natal o que eu estava fazendo agora há pouco. Eu acho que você não precisa ser especialista em tudo, que até isso é humanamente impossível. Mas eu acho que você tem que conhecer, você tem que entender para você poder experimentar novas coisas, novas tecnologias. E faz super sentido se você quer evoluir no mercado, né? Então, não dá para você simplesmente promover um cara porque ele tem, sei lá, 30 anos de casa e ele não está agregando mais nada para o seu produto, não está agregando para a sua empresa. Então, eu acho que se a gente pensar no mindset de evolução, tudo que a gente aprende para melhorar, eu acho que é importante. E é importante a gente trazer isso dentro da empresa, é importante a gente trazer isso para os nossos pares e a gente sempre fomentar não só o ágil, não só a qualidade, mas tudo aquilo que a gente aprende, né? Eu acho que é um caminho sem volta. Você vai começar a estudar e isso vai melhorando, né? Vai te levando a querer conhecer mais outras coisas. Como você vê essa aí já foi. Como você vê a criação de teste de forma automática por IA, como a GPT-3, por exemplo? Eu acho interessante. A gente estava falando também sobre a utilização de inteligência artificial. Eu acho que a gente tem muito espaço. Hoje, dentro do banco, a gente tem uma ferramenta que está sendo construída nesse sentido, que por inteligência artificial você vai dar os comandos para ela a ideia é mais ou menos como a do robot, né? Se você não escrever código, você mais ou menos falar o que você quer ali e ela executar. Então, ela cria seus scripts de teste, enfim, né? E tem muitas outras empresas no mercado que estão fazendo isso. Eu acho que é super positivo, eu acho que tem muito campo para isso, mas tem muito pouca pesquisa ainda em cima disso. E até na academia eu estava conversando com um professor de mestrado, né, um orientador, e ele falou para mim, tem muito campo e não tem gente estudando isso. Então, assim, eu acho que para os próximos anos, a pessoa que se especializar em toda e qualquer coisa, não só inteligência artificial, mas analytics, né, para trazer para a parte de estatísticas, né, de indicadores mesmo de qualidade. Hoje a gente consegue coletar um monte de indicadores de qualidade dos produtos, né? Hoje não é só a nota lá do cliente, né? A gente tem o tempo de estabilidade do meu site, eu posso pensar na cobertura de código, eu posso pensar na quantidade de teste mutante, enfim, tem um monte de coisa que eu consigo utilizar indicadores, eu consigo usar inteligência artificial, eu consigo fazer um mapeamento do que está sendo mais usado na minha aplicação, né? Eu consigo mapear muita coisa na minha aplicação pensando disruptivamente. Então, acho que tem muito campo, é muito importante, muito bom. E se vir a melhorar, eu acho que faz super sentido e vai ser sucesso. Como está a área de teste para outras áreas tecnológicas, além do desenvolvimento de software, diretamente, como, por exemplo, a IoT? Boa pergunta. Eu sei que o pessoal do César, o César é um instituto lá de Pernambuco, mas eles têm sede em outros estados. Eles estão trabalhando muito com teste em hardware. Eu tinha ouvido falar muito pouco de teste de hardware, mesmo de placa, utilizar ferramentas para fazer teste de placa, de componentes, etc. Eu acho muito legal. Não vejo que está muito evoluído, mas não é uma área que é do meu conhecimento. Pode ser que tenha muita coisa além disso, né? Eu conheço isso, eu sei esse estudo do César. E eu acho que também faz super sentido ter mais coisas, né? Como o teste de produtos automobilísticos, como de avião, né? N coisas. Eu acho que tudo a gente pode pensar em qualidade, como eu falei no começo, né? Independente do produto que você doar,
Acho que você tem que pensar onde você pode exercitar seus testes ali antes de chegar no usuário final, né? Estressar bem a sua aplicação, o seu produto, aquilo que você vai entregar antes de entregar para o cliente, porque o cliente recebeu um negócio e ele dá problema na mão do cliente, acabou, né? Manchou a sua empresa ali, né? Próximo do anônimo. Quando um projeto grande não possui testes ou controle de qualidade, é um caso perdido, você sugeriria um processo para implantação de forma retroativa? Acho que é de forma, né? Está descrito de firma, mas eu acho que é de forma retroativa. Faz sentido, não é um caso perdido, né? Existe um projeto grande que não tem teste, tá? Eu acho que tem algum teste ou outro que o próprio desenvolvedor faz ali, valida se tá funcionando, entrega para Deus ali, tá tudo certo. Eu acho que esse era um mindset que a gente tinha e algumas empresas ainda continuam, né? Eu vejo que as empresas estão se mobilizando muito para melhorar, para trazer o ágil. Eu sei que esse mindset do ágil vai demorar muito tempo, como o mindset de qualidade vai demorar muito tempo para pegar todo mundo. Eu acho que em algumas empresas ele vai precisar ser top-down, infelizmente, né? Os times não vão conseguir de forma que venha da veia ali, mas eu acho que conforme a gente vai renovando, a gente vai trazendo mais pessoas da academia. Eu vejo que esse pessoal que está saindo hoje da academia, ele vem um pouco mais preparado, no sentido assim, de não ter medo, né, de ousar, de mostrar suas ideias, e eu vejo que as empresas estão mais abertas para isso. Então, acho que se eu tenho um projeto que ele não tem teste ainda, nunca passou o tempo, né? A gente tem a oportunidade, a gente pode implantar ali, tentar fazer os testes manuais daquilo que é possível, daquilo que não é possível, quando tiver tempo, tentar automatizar o máximo possível. E é isso aí. Eu acho que não tem caso perdido, né? Se a gente quer continuar no mercado, eu acho que a gente tem que evoluir o produto. Se a gente quer evoluir, tem chance de melhoria. Então, eu acho que funciona dessa forma. Sempre tem tempo. O próximo do Diego, de novo. Pergunta polêmica. Você acha que os testes de software atualmente são aplicados de forma correta? Metodologias, cenários, resultados esperados, etc. Nossa, boa pergunta. Eu acho que varia. Eu não tenho uma resposta para te dar. É a mesma coisa de você falar para mim que ferramenta você acha que eu devo utilizar no meu software. Não tenho uma resposta para te dar. É algo assim que varia de lugar para lugar, de contexto para contexto. Eu posso falar que talvez no contexto que eu falar que funciona no meu contexto, mas no seu não funciona, então não tem uma resposta padrão para isso, né? Eu acho que varia do contexto onde você está, de como as pessoas veem a importância disso, e eu acho que nós, como pessoas que conhecemos o assunto, né, eu digo todos vocês que são corresponsáveis agora também, né, que conhecem o assunto qualidade, a gente tem essa missão de evangelizar, é meio forte esse termo, mas assim, no sentido da gente mostrar para as outras pessoas o que é importante, né, tanto como com qualidade ou com qualquer outro tema, né, eu vi um tema numa palestra, trazer para dentro da empresa, poxa, isso aqui eu acho que dá para aplicar aqui. Eu acho que faz sentido a gente aplicar no nosso produto, né, um teste ou qualquer outra coisa, né, um pattern interessante, tudo que a gente dá ideia e é melhoria, eu acho que faz sentido. Então, eu acho que não tem uma resposta, porque cada lugar faz de um jeito, nenhuma empresa vai fazer igual a outra. Já trabalhei em pelo menos umas 6, 7 empresas de desenvolvimento de software e eu não vi nenhuma fazendo igual. Então, eu acho que é relativo ao lugar que você está. Não tem uma resposta certa para isso. E o último, acho que é do anônimo, porque aquela ali do Diego é complementar. Como mostrar os benefícios de teste para a equipe que não se preocupa com esse ponto? Boa pergunta. Eu acho que você pode fazer tanto uma POC, né, um exemplo, mostrar funcionando, porque tem pessoas que são mais no visual, né? Às vezes você fala e fica, tá, legal, mas e aí? Eu quero um case de sucesso, né? Acho que você trazer casos de sucesso para dentro da empresa, mostrar que em outras empresas estão funcionando, acho que principalmente o concorrente, porque quando mexe no concorrente, a empresa fica um pouco, meu concorrente está fazendo, eu tenho que ser melhor do que ele. Então, acho que você trazendo cases de sucesso,
Hoje eu vejo muito, como eu falei mesmo, né, essas startups estão muito preocupadas com qualidade, e talvez as pessoas pensam, mas é só startup. Não, elas já saíram desse modelo, né, elas não são mais pequenas, né, elas já estão grandes, né, tem muitos funcionários, então eu acho que é muito importante você trazer casos de sucesso, trazer exemplos para mostrar o como isso é importante. Porque, querendo ou não, eu acho que até esses exemplos meio bobos, né, do dia a dia, né, você vai consumir um produto que não tem qualidade, né? Você não consome, né? Você consome sei lá, um pastel de feira que você não sabe a procedência, né? Se tá bom lá, você olha ali, não tá com uma cara muito legal. Então, acho que assim, desde o ramo alimentício até o nosso desenvolvimento de software, tudo você quer consumir com qualidade, né? Então, acho que sempre os exemplos e aplicações práticas, eu acho que é bacana.